que mais a gente falou? Oração, jejum, e o que mais a gente falou? Não, vamos falar hoje, boa. Vamos falar sobre votos. Diga votos. E aqui eu não estou falando nada de voto eleitoral, quero deixar isso bem claro. Não estou falando nada, vote certo, vote no Alberto, não é nada do tipo. Nada. Né? Até porque eu estou proibido a entrar no mundo político pela minha esposa. Já pensei nisso, mas ela vetou a ideia. Né? Ela falou que quem entra se corrompe, então eu não quis arriscar. Né? Quis arriscar, porque tem coisa que não tem por que a gente arriscar. Né? Então a gente decidiu ficar como está. Mas eu quero falar dessa vida abundante. E lembrando que o nosso texto base dessa série de mensagens, que acaba domingo que vem, é Atos 2,4, que diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga isso para quem está do seu lado, diga, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Inclusive você, Pedrinho, ficou cheio do Espírito Santo. Ele vai fazer agora um desenho profético na lousa. Agora, o que é interessante aqui? É a gente entender que isso não é um favor só para alguns. Isso aqui é algo que é alcançável a todos os filhos arrependidos. Ficar cheio é alcançável a todo tipo de pessoa. A toda e qualquer pessoa. Não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com tempo de conversão, não tem a ver com padrão de vida, não tem a ver com padrão social, não tem a ver nada disso. A palavra diz que todos ficaram cheios. Então, se entrar alguém aqui arrependido e for a primeira vez dele em um encontro com Deus, vamos falar dessa forma, ele pode ser cheio do Espírito Santo. E quando eu leio esse texto, eu lembro muito, de novo, e eu gosto muito de falar disso, sobre aquilo que aconteceu com Paulo. Porque Paulo era um perseguidor de cristão, como você sabe, eu já falei tanto isso nessa série de mensagens, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. Porque a vida dele foi transformada. Porque um dos sinais de que nós somos cheios do Espírito Santo é a transformação da nossa vida. Não é a forma que nos vestimos, nem a forma como falamos. Não é, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma transformação de vida que acontece dentro de nós. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, algo dentro de nós muda. Porque nós não somos mais cheios de nós mesmos. Nós somos cheios daquilo que Ele é, daquilo que Ele representa. E sendo cheio daquilo que Ele é, a gente tem que pensar mais como Ele pensa. Agir mais como Ele agiria. E a gente é tentado o tempo todo a agir muitas vezes por nós mesmos. E tem coisas nas nossas vidas que a gente não está conseguindo vencer. Tem um estilo de vida que talvez a gente não consegue mudar. Palavras que a gente não consegue mudar, pecados que a gente não consegue abandonar, que são coisas que a gente tem que lutar para ter essa mudança. E aí é exatamente onde os votos nos ajudam. Porque nós fazemos votos exatamente para que a gente seja transformado. Para representar e experimentar essa presença de Deus. A gente tem duas histórias bem claras de votos na Bíblia, daqui a pouco eu vou até abordá-las. Mas quando a gente vê a vida, por exemplo, de Sansão, falei certo? Não é isso? Nazireu? Tá certo também? Tá bom. Se eu falasse Golias, vocês iam falar errado, certo? Porque não concordem. Quero que vocês me ajudem. Quando eu faço isso, é para vocês me ajudarem a pensar. Amém? Quando a gente vê a história dele, você vê que tudo aquilo que ele fez, que todo mundo falava, nossa, que força, nossa, que representação de Deus. Mas veja que a vida dele foi feita através de um voto. Certo? Ele não podia o quê? Cortar o cabelo? Mas o que mais? Ele não podia beber. Certo? Não é isso? Então veja que a vida dele foi feita
por votos. Quando eu vou para João Batista, Novo Testamento, eu também tenho um exemplo de voto. Porque ele se veste somente com roupas de pele, se eu não me engano, de camelo, se eu não estiver enganado, daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Ele come gafanhotos. Então veja que a vida dele também foi feita através de votos. Tanto que muitos pensavam que João Batista poderia ser o Messias. Mas ele diz que aquele que viria após dele, ele não seria digno de amarrar as sandálias. Mas veja que a vida dele também foi uma vida com votos. Então, os votos, meu irmão, não é uma barganha, não é uma questão de troca. Eu não estou trocando nada com Deus quando eu estou fazendo votos. Quando eu estou fazendo um voto, eu estou disciplinando o meu corpo a lutar contra algo que eu preciso vencer, que eu preciso encarar. Você vê que a própria história de Sansão, quando ele tem um cabelo cortado, ele perdeu as forças, não é isso? Eu poderia colocar dessa forma que quando ele quebrou o voto, ele perdeu a representação de Deus na vida dele. Então, a Bíblia fala também que a gente não tem que fazer voto de tolo. Porque não adianta eu fazer um voto que eu não vá cumprir. Eu já vi vários votos loucos, né? E assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, a mesma coisa do jejum. Existe sim um voto que é o voto que nós vamos fazer como igreja. Pode ter. Mas existe também um voto que é um voto individual que você vai fazer. Eu lembro que, na minha época de intercessão, o nosso líder vivia com essas histórias de voto. Ele sonhava com a nuvem no formato de pé, não é nada. A gente tinha que ficar 7 domingos na intercessão descalço. Podia estar frio, né? O chão podia estar molhado. Era o voto. Mas às vezes essa revelação foi para ele, não foi para nós. Então eram coisas que a gente, com o tempo, a gente foi entendendo, foi trabalhando. Eu lembro que também nessa época a gente falava, teve o voto do pano de saco. Tinha que estar no culto vestido de pano de saco. Pois é. Então você vinha com a sua roupa bonita, né, Adriana, da intercessão. A Adriana passou por isso. Quando chegava no culto, colocava. Era um saco tipo de estopa, né? Vamos colocar dessa forma. Colocava e ficava o culto. Né? Aí tivemos a revelação da graça. Aí ficou aquela história que a gente não precisa fazer mais nada disso para chamar a atenção de Deus. E ok, eu concordo. Mas existem votos sim que eu devo fazer. E eu não tenho que ficar expondo os votos que eu estou fazendo. Eu não tenho que ficar falando. Até comentei com vocês recentemente, na própria quarentena, um amigo que é católico, ele ficou lá os 40 dias sem tomar café, só tomava água. Água, não tomava mais nada. Então, ele não tomou café, ele não tomou suco, ele não tomou refrigerante, ele não tomou a cerveja, porque ele bebe, no caso dele, por 40 dias. E quando você ia perguntar para ele, ele falou, não, eu estou no voto da quarentena. E aí alguns podem chamar isso de religiosidade. Alguns podem falar, nossa, o cara fica o ano inteiro bebendo café, e nesses 40 dias, mas eu não estou aqui para julgar, e nem você deveria. O princípio, o valor do coração dele por fazer aquilo. O que motivou a ele a fazer aquilo. E aí ele pergunta o que eu acho. Eu falei, eu não acho nada. Eu acho que se é o que está no seu coração para fazer, faça. Porque para mim pode ser representar um voto talvez inútil. Mas para ele tem uma motivação. Como para você pode ter uma motivação que para mim não tem representatividade. Mas você sabe o que você está buscando quando você faz aquele voto. Então, só recapitulando, domingo passado a gente falou de jejum. Se você quiser ver o que a gente falou, está disponível no YouTube. Né? Já passou, as outras também mensagens estão lá. Quero relembrar o que foi dito. Mas hoje a gente vai falar sobre votos espirituais. E lá em Salmo 56:12, diz assim: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus.
a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Salmo 56, 12. E de novo, né? Algumas pessoas ainda rejeitam essa ideia de fazer votos. Mas na Bíblia você encontra grandes homens de Deus que fizeram votos. Então fazer voto não é algo errado. Só não pode ser uma barganha. Porque se quer uma barganha, daqui a pouco você vai colocar ali uma faixa na frente da igreja. Agradeço ao Espírito Santo pela graça recebida. Te lembra alguma coisa isso? Sim, né? Que a gente às vezes quer julgar, quer apontar, quer falar, olha que absurdo. Mas a gente faz igual. Então eu não estou barganhando. Mas eu desejo uma mudança dentro de mim. Sabe, a palavra voto, ela vem da origem dela, é neder, que significa uma oferta votiva, uma promessa voluntária, uma entrega de algo legítimo. É você realmente fazendo algo que é voluntário, que é seu a Deus. Por isso que eu falo que a oferta é coletiva, mas não significa, né, Dri, que se eu colocar aqui todos vão fazer. Porque eu entendo que a oferta é algo que tem que ser voluntário. É algo que tem que ser legítimo seu. Em Zacarias 4:6 diz assim, não por força nem violência, mas pelo Espírito. O Espírito fala contigo. Então veja, olha que interessante. A gente falou de adoração, a gente falou de oração, a gente falou de jejum e tudo isso para nos conectar mais com Deus. E agora a gente está falando de voto, que a gente vai ter essa oferta voluntária, não por força, por imposição, mas porque o Espírito vai falar contigo. Faça um voto de tal coisa. Se abstenha de tal coisa. Tire tal coisa. Fica aí, sei lá. Daqui a pouco eu vou te falar disso. No voto você vai determinar o motivo, você vai determinar o tempo. E você vai fazer de tudo para manter isso. E o grande ponto é aquilo que está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Então eu faço o voto para que eu continue cheio do Espírito. Para que eu continue tendo essa conexão com Deus. Eu estou fazendo voto porque eu quero vencer aquilo que me afasta de Deus. Então eu vou e faço votos. A W. Tozer diz assim, meu conselho nessa questão é que se você realmente está preocupado com seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar-se a cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente. Mas sempre leve em consideração os votos feitos. Não precisa levantar a mão, mas quem aqui já fez voto e não cumpriu, quebrou no meio do caminho? Quantos aqui já fizeram votos e porque quebraram, não vou fazer porque eu quebrei? E aqui ele diz realmente totalmente ao contrário. Se você quebrou, arrependa-se e comece novamente. Já que eu quebrei... É igual quando a gente está em jejum. Quebrei o jejum, então agora vou enfiar o pé na jaca. 21 dias de jejum. Aí no 15º dia, você foi numa festa de crianças, chegou lá, tinha docinhos, por exemplo. Aí você foi lá e comeu um brigadeiro. Você comeu propositalmente, você não comeu por engano. Você vai falar, me enganei, comi um brigadeiro. Mas, na verdade, você comeu sabendo que você estava comendo. Porque ninguém come um brigadeiro por engano. Ninguém. Não tem como confundir aquilo com uma outra coisa. Todo mundo sabe que é um brigadeiro. Aí, o que você fala? O seu subconsciente fala para não dizer que é outra coisa falando. Que se fosse para você que assiste a novela das 9, seria o cramunhão soprando na sua orelha. Já comeu um? Come 2, come 3. Se comeu ontem, come hoje. Como amanhã. Não, meu irmão, se arrependa e comece de novo.
Simples assim. O jejum, o voto é a mesma coisa. E aí, ele acaba elencando 5 votos espirituais que ele coloca que todo cristão deveria fazer. E o primeiro dele é: trate seriamente o pecado em sua vida, seja ele na intimidade, na família, na igreja ou na sociedade. Então é um voto que, assim, são 5 votos espirituais que a gente tinha que fazer. É um voto para lutar contra o nosso pecado. Vou dar um exemplo mais ou menos disso. Se eu passo naquele lugar e toda vez que eu passo ali eu peco, vou fazer um voto de não passar naquele lugar. Não vou lá. Vou descer 2 ruas, vou dar uma volta no quarteirão. Por quê? Porque eu sei que se eu passar lá, e vocês estão entendendo, eu estou usando um exemplo bem simples, mas leve isso a outros patamares. Se aquilo me faz pecar, eu vou fazer o voto de evitar de ir lá, de assistir tal programa, de ver tal situação. E luta por isso. E se cair, começa de novo. Faz o voto de novo. Retome o seu voto. Outra coisa que ele diga: não seja possuído por nada. Não se apegue ao dinheiro e aos bens materiais. Faça esse outro voto. Não sou apegado. Não vou me apegar. Não vou sofrer por dinheiro. Irmão, porque se fosse para sofrer por dinheiro, oh Deus, ó vida, ó azar. A gente teria que fazer o culto das lamentações, é isso? Pelo que eu estou vendo? Né? Então, não seja possuído por isso. É um voto que a gente tem que fazer. Outro voto que ele diz: nunca se defenda, faça a obra de Deus e ele vai cuidar da sua reputação. Não se defenda, meu irmão. Deus é que me defende. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que aconteceu. Meu irmão, por me defender, eu sofri demais. Mas teve uma hora que eu falei: eu não me defendo mais. Eu deixo que Deus me defende. Como é que vocês falam? Deus me defenderá? É isso? Deixei Deus fazer. Outra coisa: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Ou seja, aquilo que não serve para você, não serve para outra pessoa. E sabe como que eu aprendi isso? Uma certa vez eu tinha, na minha conversão, quando tinha algumas coisas em casa e como eu me converti, vou me desfazer. Aí o que eu falei? Vou dar para alguém. Vou dar para alguém. Aí na época o pastor falou assim para mim: mas se não serve para você, não serve para ninguém. Então, aquilo que pode prejudicar alguém, não faça. Então você tem um voto hoje. Então, olha que interessante. Uma fake news hoje pode prejudicar alguém. Uma fofoca pode prejudicar alguém. Uma mentira pode prejudicar alguém. Então faça um voto. Eu não vou passar para frente aquilo que vai prejudicar alguém. Outra coisa e última que ele diz: nunca aceite qualquer coisa para você se gloriar. Não aceite. Nossa, hein? Que louvor, Fernando. Era Deus purinho. Você está demais. Não aceite. Faça esse voto. Que palavra. Que célula. Não aceite. Tudo que façamos, ou tudo que fazemos, é para a glória de Deus. Nunca para a sua glória. Nunca aceite que a glória é sua. Não aceite. Então, o voto espiritual, ele tem o poder de nos manter, veja, centralizado em Deus. Focado em Deus. Focado nas coisas que Deus faria. Então a gente faz voto para não fazer aquilo que a nossa carne faria, mas para fazer aquilo que ele faria. E aí existem 3 dimensões do voto, que, como eu disse, existe um propósito do voto. Defina em oração qual que é o propósito do seu voto. Por exemplo, você vai fazer um voto, que é um propósito, né,
Deus falou com você para o crescimento da sua célula. Lembra que eu falei que você vai fazer um jejum pela sua célula? Você lembra disso? Pega um dia, faz um jejum da semana pela sua célula. Mas agora você vai fazer um voto pela sua célula. E aí você definiu, por exemplo, o que é o crescimento da sua célula, tá? E agora que você vai fazer o quê? Como que vai ser esse voto? Como que eu vou fazer esse voto? Aí cadê o Daniel? Cadê o Daniel? O Daniel decide ficar careca. O voto dele que ele definiu em oração. Vou ficar careca na zero até a minha célula multiplicar em 3. Ele definiu como vai ser. Só um exemplo. Né? Porque ele tem um talento com esse cabelo, né? Passa ali um Neutrox, né? Tal. Aí ele pegou, não, vou fazer esse voto, vou ficar careca. Agora, qual que é a duração? A duração aqui que eu disse, até a sua célula multiplicar 3 vezes. Mas alguns vão falar, não, vou ficar 30 dias. Não, vou ficar uma semana. Vou ficar um ano sem tomar café. Não, negão. Né? Você está entendendo? Vai fazer seu voto. Então você define o propósito, o tipo e o tempo. E aí você vai batalhar para que isso aconteça, vai fazer o seu esforço para que isso aconteça. Então, o livro Votos do pastor Fabiano Ribeiro diz assim: estabeleça o próprio propósito do voto. Defina o tipo do voto. Defina o tempo do voto. Avise seus familiares antes de começar o voto. Peça a confirmação e bênção da sua liderança. Não desista do voto. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Nunca deixe de incluir períodos intencionais de oração no tempo do voto. Então veja que são algumas orientações que realmente vai nos ajudar a cumprir votos. Porque eu desejo que você traga essa disciplina do votos para dentro da sua vida. E aí eu queria falar sobre Números 6, de 1 a 8, onde a gente é apresentado o voto de um nazireu. E nesse voto excluía 3 coisas. Primeiro, bebidas fortes. Segundo, não cortar os cabelos. E terceiro, ele não podia se aproximar de coisas mortas. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 6, versículo 1, ou acompanhe aqui na projeção. Eu acho que não está no PowerPoint, Henrique. Eu acabei colocando ontem à noite isso aqui. Diz assim: disse o Senhor, número 6, de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de congregar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisas algumas que se faz da vinha, nem das sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará. Quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Veja, que aqui, vou fazer o voto do nazireu. O que você não pode fazer, Paulo? Cortar o cabelo. Então, um cabelinho na régua. Já era.
e cortar o cabelo lá no novinho, sem chance. Só que fora isso, você não vai poder mais beber nada da uva. E também você não vai poder ter contato com nada morto. Então veja a situação, olha o texto. Se seu pai, se sua mãe, se seu irmão, ou se alguém da sua família morrer, você não poderá ir até eles. Esse era o voto. É isso que ele que deveria cumprir. Por isso que quando eu falo da história de Sansão, que era o nazireu, era tudo isso aqui que estava no contexto da sua história. E ele fez exatamente depois tudo ao contrário. Mas o Senhor ainda deu uma última chance para ele. E lá em Mateus 3, como eu disse, também tem a história de João Batista. E João Batista, ele resolveu vestir-se com roupas feitas de pelos de camelo e usava cinto de couro na cintura, além de só se alimentar de gafanhotos e mel silvestres. É chamado de doido ele, na época, né? O cara tá louco, o cara tá doido. Às vezes é que João Batista ele veio realmente preparando o caminho para a vinda de Jesus. Então, o que os votos espirituais fazem comigo e com você? Primeira coisa que ele faz é fazer com que a gente viva na terra sob a influência do céu. E esse é o nosso desejo, tem que ser o nosso desejo aqui. Nós vivemos aqui, mas somos influenciados pelas coisas do céu. Por isso que o seu voto, ele é decidido com Deus em oração. Lá em Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Veja, meu irmão, que o que ganha a sua atenção, ganha você. João Batista naquela época ganhou a atenção. Como eu disse, alguns o chamavam de doido. Outros achavam que ele poderia ser o Messias. Mas ele era só aquele que anunciava as coisas que ainda estavam por vir. Então nós estamos na mesma situação hoje. Muitos de nós somos chamados de doido por sermos crentes. Muitos de nós chamamos atenção por sermos crentes, cristãos. Eu não gosto nem muito dessa palavra, mas cristãos. Mas é porque a gente está anunciando coisas que estão por vir. Porque o Senhor virá buscar o seu povo. O Senhor vai vir buscar os seus filhos. Os sinais estão aí. Os sinais perseguem aqueles que creem. E a gente crê, meu irmão, que Jesus vai vir buscar a sua noiva, que somos nós. Vira para quem está do teu lado e diga assim: o Senhor vai vir te buscar. Marcos 14:38 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que o voto é exatamente isso, para fortalecer a nossa carne. Para disciplinar talvez a nossa carne. Para fazer com que a gente tenha essa resistência às coisas que fazem com que a nossa carne seja fraca. Outra coisa que os votos espirituais fazem com você, comigo e com você, escolher a simplicidade. Você nunca vai fazer um voto para que você receba ostentação ou vaidade. Nunca. Deus sabe quando você faz algo buscando o materialismo. E o propósito do voto não é o materialismo. Do voto espiritual não é o materialismo. O propósito do voto espiritual é o crescimento em Deus. É o crescimento da vida de Deus em nós. Por isso que lá em Mateus 3:4 diz que as roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura.
O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. E aí algo interessante que aprendemos com a maturidade do tempo. Quando fazíamos votos do pano de saco, muitas vezes nos achávamos super especiais. Chegaram agora as meninas super poderosas da igreja. Porque elas desciam com a cara de... Agora o bicho pegou. Agora o negócio é sério. E eu não preciso hoje vestir realmente um pano de saco, Fernando. Quem tem que saber do meu voto, por exemplo, se há um voto espiritual que mexe com a minha vida, com a minha alimentação, eu vou avisar a minha família. Por quê? Por que eu aviso a minha família? Para que ela não me tente com coisas que possam fazer com que eu quebre o voto. Mas eu não preciso chegar aqui, Vagnão, tá vendo essa roupa aqui? Estou com voto. Vou ficar 1 ano pregando com essa jaqueta. E quando eu tirar essa jaqueta, meu irmão, segura. Vou passar a jaqueta em você assim, ó. Vai cair, nosso céu vai abrir. Não, meu irmão, não. Diga para quem está do seu lado, não. Por favor, não. Tudo bem, né? Você vai cair, mas e aí? E depois? Agora veja, eu estou no voto, eu estou tendo intimidade com Deus, o Senhor está me tratando, o Senhor está me ensinando, o Senhor está falando comigo, sabe? E através disso, a gente vê diferença, porque a gente vê pessoas chegando, pessoas se aproximando, pessoas se convertendo, pessoas aceitando a Jesus, pessoas sendo cheias do Espírito, e glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se um dia vocês me veem nesse estilo de, estou fazendo agora o voto da jaqueta santa, não, fala para mim, pastor, não dá. Porque o voto espiritual, meu irmão, ele vai blindar o seu coração desse apego materialista. Agora, eu posso fazer um voto para que a igreja encha, mas não para que eu seja cheio. Não que o mérito é meu, mas que o reino de Deus seja povoado. Quanto mais cheio, mais a gente entende que mais pessoas estão se aproximando de Deus. Eu posso fazer o voto igual ao do Daniel, de cortar o cabelo para que a célula se multiplique em 3. E o Guga já olhou para ele e falou, estamos juntos nesse voto. Estamos juntos. Posso fazer esse voto? Posso. Mas eu não tenho que ficar, meu irmão, entendendo que o mérito é porque eu raspei o cabelo. É porque eu estou buscando em Deus, crescendo em Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Então nós fazemos isso porque nós buscamos as coisas do alto. Nós queremos ter a revelação das coisas que vêm do alto. Porque o voto espiritual vai gerar em nós um estilo de vida profético. Porque agora a gente está buscando as coisas do alto. Porque ser profético é proferir aquilo que vem do alto. Isso é ser profético. Então, quando eu digo aqui que qualquer um aqui pode ser profeta, eu estou dizendo que qualquer um que recebe isso que vem do alto pode declarar sobre a vida de alguém. Então, posso falar? Posso, né? Você tem que ser profeta. A sua palavra tem que ser profético, não poético. E eu vou te explicar. O profético é aquilo que você vem do alto, o Senhor fala com você e você libera.
E o poético, o que é? Palavras bonitas que alimentam o seu ego. Isso é poético. Porque aí você vai sair daqui falando que, nossa, que palavra. O Paulo falou umas coisas para mim que assim, meu Deus, me jogou lá para cima. Meu irmão, mas tem horas que nós vamos ouvir coisas lá do alto que realmente não tem nada de poético, dependendo da sua ótica. Mas são coisas que a gente precisa ouvir. Então, é interessante que eu converso às vezes com algumas pessoas, elas falam, mas eu não tenho esse lado profético. Irmão, todo aquele que profere palavra do alto é profético, porque não vem de você. Então vira para o profeta que está do teu lado e diga assim, gere esse estilo profético. Aí você vai falar assim, mas como assim, pastor? Como que eu posso ser profético? Simplesmente ouça aquilo que vem dos céus e compartilhe com quem Deus está mandando você compartilhar. Deus pode te dar uma palavra e você compartilhar a comunidade, a igreja, a célula. Deus pode te dar uma palavra que é para você mesmo, mas Deus vai te dar palavras para dividir com pessoas. Mateus 3 diz assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Nós somos hoje exatamente isso que João Batista foi naqueles dias. Nós estamos anunciando o caminho que é o Senhor, declarando que Ele virá buscar a sua igreja, e a mensagem ainda é a mesma, arrependam-se. A palavra não mudou nesse sentido. Apesar de alguns quererem, às vezes, adocicar a mensagem, mas a mensagem, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Arrependam-se, não mudou. Então veja que não tem nada assim sobrenatural que você tenha que fazer. Você não tem que fazer um ano de escola dominical. Você não tem que frequentar a igreja um ano. Aí sim, depois de um ano, se arrependa. De novo, meu irmão. Apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, a única coisa que ele fez foi o quê? Se arrepender do que ele tinha feito. Só isso. Só isso. A gente ainda tem que anunciar a mesma palavra. O evangelho não mudou. Sabe, meu irmão, entenda o seguinte, que o nazireu abre o espaço para o nazareno. Então, o nazireu, ele abre espaço para que o nazareno venha passar. E a gente aqui está a mesma coisa hoje, a gente vai hoje abrindo espaço para que Cristo venha passar, para que Cristo venha alcançar a vida das pessoas, para que as pessoas venham a ver Cristo como verdadeiramente Ele é. Para que essa mensagem do arrependimento chegue até eles. Eu penso, quando falo de arrependimento, eu lembro muito daquilo que Cristo falou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas um dia eles saberão. E o arrependimento vai entrar no coração deles. E no dia que isso acontecer, Pai, que o seu perdão, através do meu sacrifício, seja visto neles. Seja alcançado neles.
E o que é esse arrependimento, meu irmão? É arrependimento de pecados na mente, é arrependimento de pecado nas intenções, é arrependimento de pecado nas ações. Sabe, meu irmão, o voto ele pode tirar o que restou do Egito em nós. E essa é a intenção. Que ele tire aquele resquício que ainda ficou de nós, da nossa vida passada, da nossa vida no Egito. Eu estou em Cristo, mas sabe, a pontinha do pé ainda está lá no Egito. E no Egito eu poderia colocar de duas formas, pecados e religiosidade. Poderia ou não poderia? Então o voto é para nos ajudar disso, a tirar isso. Porque os votos espirituais vão fazer com que a gente se preserve, né? Quer dizer, que a gente persevere nas adversidades da vida. Porque a gente vai passar por adversidades. Vai passar, meu irmão. Vai passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você vai passar por adversidades. Agora, a questão é como que você passa por isso. Marcos 6,24 diz assim: ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? E o que ela pediu? A cabeça de João Batista. João Batista era aquele que preparava o caminho, era aquele homem cheio da vida de Deus. Mas o que vamos colocar dessa forma, o que a rainha queria? A cabeça de João Batista numa bandeja. Isso aponta para essas adversidades da vida. Só que João Batista era muito louco, eu gosto muito da história de João Batista, porque você vê que ele não para, mesmo ele sabendo do que ia acontecer, não é nada. Aí, vamos para cima, filho. O que é? Quer minha cabeça? Mas eu vou para cima. O que é? Você quer me parar? Mas eu vou para cima. O que é? Você quer me desanimar? Mas eu vou para cima. O que é? Você acha que você vai matar o meu ministério? Mas eu vou para cima. Meu irmão, está cheio de gente aí que já pediu a sua cabeça em algum momento. Essa é a verdade. E o pedir a cabeça que eu estou falando é assim, que em algum momento te gerou alguma adversidade. Aí você parou de viver o seu ministério, porque alguém gerou adversidades. E é aí que os votos vão te ajudar, porque mesmo nas adversidades, você vai se manter firme, você vai perseverar. Porque os nazireus, eles eram perseguidos pelo espírito de Jezabel, manipulador de Jezabel. Como hoje nós somos perseguidos, não como era a igreja antiga, mas não significa que não somos. Nós continuamos sendo perseguidos. Você continua sendo incentivado a ser mudado. Você continua sendo incentivado a voltar para o Egito, a fazer as coisas do seu velho eu. Às vezes você mesmo se auto-sabota. Eu já disse isso aqui uma vez. Você mesmo se auto-sabota. Porque, de novo, você está ouvindo, de novo, o diabo da garrafinha. O cramunhãozinho. Está vendo? Você foi para a igreja, nada mudou. Você foi para a igreja, a sua vida como ainda está. Está vendo? Parece que está pior do que estava. Você continua fazendo as mesmas coisas. Já que está no inferno, abrace o capeta. Isso tudo aqui, essa mesma representação desse espírito manipulativo de Jezabel nas nossas vidas, que a gente tem que o quê? Perseverar contra. Existem realidades, meu irmão, que vão mudar na sua vida. Lá em Mateus 5,11 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados, o que é a palavra do bem-aventurado? Muito mais que felizes serão vocês, que são perseguidos por minha causa, pela causa dele. Porque nós veremos a ele, meu irmão. Nós estaremos com ele.
Ele vai vir nos buscar. Nós vamos estar desfrutando da presença dele da eternidade. E esse é o nosso motivo de bem-aventurança aqui. E para encerrar, os votos espirituais fazem com que você desenvolva uma identidade espiritual. Marcos 1,8 diz assim: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Sabe, a consagração de João trouxe a ele uma clareza da missão dele. Ele tinha clareza do que ele tinha que fazer. Sabe, o voto espiritual, ele tem esse poder de sensibilizar a sua audição para ouvir acerca do seu destino. E aí ele abre espaço para novos níveis de cura na sua alma, para que você venha desenvolver aquilo que Deus quer que você faça. Irmão, uma cópia mal feita, ela só serve para ser rascunho. Diga isso para quem está do teu lado. Uma cópia mal feita só serve de rascunho. E a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Nós não somos chamados para ser cópias mal feitas. Eu digo mais hoje, você não é uma cópia mal feita de Jesus. Você pode ser uma cópia que está se aperfeiçoando. Dias após dias, parece que o traço está ficando mais claro, mais nítido. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ilustrando, seria como se você entregasse uma folha em branco. Entreguei minha vida para Ele. Minha vida era uma vida toda rasurada, toda cheia de riscos, sem lógica, abstrato. Entreguei minha vida para Ele. Agora é uma vida nova. Por isso uma folha em branco. Com o passar do tempo eu vou conhecendo mais a Ele. E aí eu vou me transformando à imagem dEle. Traço após traço. Dia após dia. Você não é uma foto instantânea. Sabe aquelas polaroids que tirou a foto? Quanto tempo que balança? Sei lá, 1 minuto? 30 segundos? Até seu braço cansar, não sei. Interessante que mesmo na polaroid você vê que com o tempo ela vai o quê? Gerando a imagem. Trazendo clareza. Assim é a sua vida. Assim é a minha vida. Então, só que a gente não vai ser uma cópia mal feita. A sua vida vai explodir em propósito quando você resolve em seu coração sobre quem você é em Deus. Sobre quem Deus está transformando você. Porque os votos vão fazer com que você construa um legado de valores. O seu legado de valores. Sabe? Mateus 11:11 diz assim: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Lá em João 3:28 e no versículo 30 diz assim: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, os frutos de uma consagração completa, né, dessa consagração completa a Deus, vão fazer com que o seu legado ele seja maior. Agora, o que os votos fazem com você? Primeiro, vai fazer com que você caminhe influenciado pelo céu. Diga assim, caminhe influenciado pelo céu. Agora diga assim, supere o materialismo. Vou caminhar influenciado pelos céus, vou superar o materialismo. Transforme realidades. Obrigado, Adriana. Você já entendeu a linha. Persevere nas adversidades.
Afirme a sua identidade espiritual e deixe um legado de valores. Isso tudo é que o voto espiritual vai fazer com você. Por isso que é importante o voto. Porque a gente vai fazer o voto para ser cheio do Espírito. Para continuar sendo cheio do Espírito. Para ser renovado nesse fogo do Espírito. Sabe, meu irmão, ouça a voz do Espírito Santo e decida fazer uma jornada de voto. Para um novo tempo na sua jornada cristã. Quero viver um novo tempo. Quero viver algo novo. Entre nisso. Eu acredito que aqui nas Oi, mas mesmo antes, como Água Viva, nós nunca entramos de fato num propósito de voto. Nós fizemos muito jejum. Fizemos muita oração. Mas se você puxar a memória, quantos propósitos de voto você fez com Deus? Sabe, meu irmão, João Batista, ele preparou o caminho para o ministério de Jesus. E a gente está aqui para preparar o caminho para o Espírito Santo. Porque a gente quer que aconteça aquilo que aconteceu em Pentecostes. Que todos sejam cheios do Espírito. O propósito dessa série, de tudo isso que a gente está falando aqui, é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Porque se a gente fala que quem convence é o Espírito, as pessoas para serem cada dia mais convencidas da verdade do caminho, precisam ser cheias do Espírito Santo. Pode parar e pensar. Se tivesse uma forma de medir isso. Se houvesse essa forma de medir. Provavelmente nos nossos dias de crises, de vontade de desistir, de vontade de parar, de largar tudo e jogar para o alto, seriam os dias que o nosso nível espiritual está lá embaixo. Aí quando você para pensar ainda nisso, você vai puxar agora, como estão a sua vida de disciplina espiritual? Como anda a sua vida de adoração? Como anda a sua vida de oração? E aqui eu não estou te julgando, eu estou ensinando, quero deixar isso bem claro. Não estou aqui para ser juiz na vida de ninguém. Como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida de oração? Há quanto tempo você não faz um jejum? Qual foi o último voto que você fez? Termômetros. Seria isso a palavra correta? Acho que seria, né? Esses seriam talvez termômetros para te ajudar, meu irmão. Porque, de novo, meu irmão, a palavra diz que todos foram cheios do Espírito. E é isso que a gente tem que buscar, ser cheio do Espírito. Não só no culto, não só na célula, não só na palavra de plenitude do Espírito. Nós temos que buscar ser cheios do Espírito. Todos os dias. E, de novo, ser cheio do Espírito não tem a ver com cair ou pular. Tem a ver com transformação de vida. Com estilo de vida transformada. Com uma imagem cada vez mais nítida, mais próxima daquilo que Deus é, daquilo que o Espírito representa em você. Isso é ser cheio do Espírito. O seu alvo, meu irmão, para alcançar tudo isso, só tem uma palavra: dedicação. A gente precisa se dedicar às disciplinas do Espírito, a essa vida com Deus. E eu encerro hoje aqui. E domingo que vem é a última palavra dessa série de mensagens. E a gente vai falar sobre generosidade, que também é algo que nos ajuda a ser cheio do Espírito, a ser generoso. Então a gente encerra essa série de mensagens domingo que vem. Domingo que vem é domingo de ceia. Não é isso? Já é dia 2 de junho? Dia 31 é domingo? Não, dia 31 é sexta. Dia 2 de junho. A gente encerra essa série de mensagens trazendo a ceia, mas a gente vai falar de generosidade. E olha que interessante.
todo culto de ceia eu falo o que para você? Traga algo, doação de alimentos, para que você possa ajudar alguém, para que você possa ser generoso com alguém. Abençoe algum irmão, faça alguma coisa. Domingo, dia de ceia, é o dia do café da manhã, às 9 horas da manhã. Seja generoso também, né? Traga-os. Vem tomar café da manhã conosco, às 9 horas. Mas não só venha, seja generoso. Sei que a gente sempre traz um pão recheado, né? Ou no último café foi um pãozinho menorzinho, mas estava muito bom também. Mas sempre tem bolo. Meu irmão, olha aquela mesa. Eu falo para você, olha essa mesa às vezes aqui, meu Deus, cara, é bolo, é pão, é mortadela, é café, suco, refrigerante. É generoso. A mesma generosidade que a gente tem aqui, a gente tem que ter aqueles que precisam. Tudo que a gente receber domingo que vem, tudo, a gente vai mandar para o Rio Grande do Sul. Tudo. 100% das doações do próximo domingo serão entregues. Vai ser enviada para o Rio Grande do Sul. Porque um sinal de uma vida também sobrenatural e cheia do Espírito é você ser generoso. Amém? Nós vamos ficar em pé, eu quero orar com você. E, meu irmão, eu não vou falar aqui para você hoje, faça um voto. Seja um voto, né? O que eu vou falar hoje para você é o seguinte: fala com Deus aí onde você está agora. Converse com Ele. Peça para que o Espírito Santo te